pessoal, continuando o nosso estudo sobre a fatoração de polinômios, na aula de hoje nós vamos ver a diferença de dois quadrados. Como o próprio nome diz, diferença entre dois números ou duas informações ao quadrado. De a forma fatorada de x ao quadrado menos 36. Vamos perceber que existe o sinal menos para justificar a diferença e as duas informações que estão antes e depois do sinal de menos são elementos que estão elevados ao quadrado. Então, o primeiro passo para dar a forma fatorada poderá ser extrair a raiz quadrada destes dois termos. A raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada do número 36 é 6. Assim, nós vamos escrever em dois momentos a informação x e a informação 6. Num primeiro momento, a soma e num segundo momento, a diferença. Assim, nós vamos ter o produto da soma pela diferença. Qual a forma fatorada do polinômio 1 nono menos x ao quadrado e y ao quadrado? Então, o procedimento é o mesmo. Extrair a raiz quadrada de 1 nono e a raiz quadrada de x ao quadrado e y ao quadrado. A raiz quadrada de 1 nono é 1/3. E a raiz quadrada de x ao quadrado e y ao quadrado é xy. Assim, nós vamos ter 1/3 mais xy vezes 1/3 menos xy. Pode acontecer do exercício nos exigir um pouco mais. Escrever na forma fatorada o polinômio n mais 7 ao quadrado menos 1. Vamos perceber que existe o sinal menos e então nós temos um primeiro termo e um segundo termo. Extraindo a raiz do primeiro termo, n mais 7 ao quadrado, e a raiz do segundo termo, que corresponde ao número 1, nós vamos ter raiz quadrada de n mais 7 ao quadrado é o mesmo que n mais 7. E a raiz quadrada de 1 é o mesmo que 1. Assim, nós vamos ter n mais 7 mais 1 num colchete, porque o parênteses, o sinal de associação já foi utilizado, vezes a informação n mais 7 menos 1. Vamos perceber que, ao eliminar os parênteses, nós teríamos n mais 7 mais 1 no primeiro colchete e n mais 7 menos 1 no segundo colchete. Mais 7 mais 1 é o mesmo que mais 8. Então, nós temos n mais 8, que multiplica n mais 7 menos 1. Mais 7 menos 1, mais 6. Então, neste caso, nosso valor ficou levemente diferente do tradicional, que seria a mesma informação, porém com o sinal contrário. Vamos ver a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Primeira coisa que nós vamos observar é trinômio. Trinômio vem de três termos. Então, nós vamos precisar de 3 termos. Quando fala em quadrado perfeito, é porque 2 destes 3 termos vão ser informações que nós conseguimos extrair a raiz quadrada. Vamos ver aqui nos exemplos. Verificar se o trinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é quadrado perfeito. Para fazer essa verificação, nós vamos identificar quais dos 3 termos têm essa característica de ser possível extrair a raiz quadrada. Também vamos entender que nem sempre eles vêm nessa ordem.
primeiro e o último termo. Às vezes eles podem vir fora de ordem. Mas, extraindo a raiz de x ao quadrado, nós sabemos que a informação corresponde a x. E a raiz quadrada de 16y ao quadrado, essa informação corresponde a 4y. Aí nós vamos fazer a tentativa. A tentativa é multiplicar por 2 as duas informações e realizar o produto entre as três informações. 2 vezes 4, 8. E 8 vezes x, 8x. E vezes y, 8xy. Ao obter este resultado, nós vamos apenas observar se corresponde à informação ou à terceira informação que a gente ainda não trabalhou. Se corresponder à terceira informação, sim, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Verificar se o trinômio 16x ao quadrado menos 24x mais 25 é quadrado perfeito. Como nós sabemos a raiz quadrada de 16, nós já vamos arriscar que este seria o primeiro termo e raiz quadrada de 25 é 5. Então, estes seriam os nossos dois termos que vão nos possibilitar a análise para verificar se é ou não um trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de 16, 4 e de x ao quadrado, x. Já a raiz quadrada de 25 é 5. Ao fazer o produto de 2 por essas duas informações que obtivemos, nós vamos ter 2 vezes 4, 8 e 8 vezes 5, 40. 40x. Aí nós vamos proceder à verificação. Vamos analisar se esta informação está presente no trinômio. Como nós ainda não tínhamos trabalhado com a informação menos 24x, ela seria a nossa análise. Ao fazer essa observação, nós constatamos que são termos diferentes. Portanto, não é trinômio quadrado perfeito. Pode acontecer de o exercício já afirmar que nós temos um trinômio. Então, para dar a forma fatorada, nós vamos fazer o mesmo processo. Extrair a raiz de dois termos que já estejam sugestionados como sendo as duas informações que foram elevadas ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz quadrada de 16y ao quadrado é o mesmo que 4y. Ao obter essas duas informações, nós vamos colocar essas duas informações em um parênteses, cuidando para que o sinal existente entre as duas informações vai ser o sinal do termo do meio ou do termo que ainda não foi utilizado. No caso aqui, o sinal de mais. Pois, ao multiplicar 2x e 4y, nós teríamos 8xy, que é a informação do termo do meio. Portanto, a forma fatorada deste trinômio é x mais 4y ao quadrado. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima!